Rapaziada, os ingleses agora sabem quem é o maior do Brasil, hein? Se liga só no que os torcedores do Chelsea falaram do Flamengo e logo após o Neto do Opina Porco reage sobre isso tudo. Se liga. I think it was Flamengo because they rolled over us. Palmeiras was good. Esteval is really good. I think he's a great talent, but I don't think that their team was as good and didn't play as a team, you know. Flamengo is definitely the better opponent. It's a tougher opponent to play against, so it's a more entertaining game. Flamengo. Why? Because Flamengo is way harder to play against, and they wanted it more. But I personally like the Palmeiras game more because they won. Flamengo, I mean, they beat us, so 3-1, right? So definitely that was a very difficult game. É uma pergunta muito difícil. Sem dúvida, 13 equipas com muita qualidade. Acho que o resultado falou por si. Também é verdade que ficámos com menos, mas o Flamengo acabou por nos ganhar. Mas todas as 3 equipas foram muito complicadas. Deu para ver a experiência que tem, a qualidade dos jogadores também tem. E estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Também foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e apanhei logo 3. Mas sem dúvida aprendi muito também com esses jogos. Torcedores ingleses, depois que os brasileiros aí enfrentaram o Chelsea, torcedores ingleses classificaram a equipe do Flamengo como a equipe mais amarga, a equipe mais difícil, mais desafiadora de enfrentar. Um vídeo divulgado pela ESPN trouxe a impressão de alguns torcedores ingleses do Chelsea em relação às equipes brasileiras. Acho que foi o Flamengo, porque eles passaram por cima da gente, disse um torcedor. Aí outro torcedor também colocou a opinião dele. Flamengo foi o melhor adversário, foi o mais difícil de enfrentar. Teve um aqui também que destacou aí o Palmeiras, ó. O Palmeiras é bom, o Estevão é muito bom, é um grande talento, mas não acho que jogou bem, não jogou como um time. Eu acho que quando ele fala que não jogou como um time, eu acho que aqui a tradução meio ao pé da letra que os caras fizeram, né? Ele não quis dizer que não jogou como um time, eu acho que assim, não jogou de forma entrosada. É isso que ele quis dizer aqui. Aí teve a opinião também de outro torcedor aqui, em inglês, ó. O mais difícil de jogar foi contra o Flamengo. Eles queriam mais. O mais difícil foi o Flamengo, eles nos derrotaram. E aí um deles destacou aqui que o jogo que ele mais gostou foi o jogo contra o Palmeiras, porque foi o jogo onde eles ganharam. Então aqui há a opinião de alguns torcedores ingleses em relação aí ao adversário mais difícil. Além disso, o Pedro Neto, atacante do Chelsea, foi questionado também de qual foi a equipe brasileira mais difícil. Vamos ver o que ele falou. Ó. É uma pergunta muito difícil. Sem dúvida, 3 equipes com muita qualidade. Acho que o resultado falou por si. Também é verdade que tivemos um expulso, mas o Flamengo acabou por nos ganhar. Mas todas as 3 equipes foram complicadas. Deu para ver a experiência que tem, a qualidade. Estamos muito contentes de ter vivido essa experiência. Foi a primeira vez que joguei contra times brasileiros e peguei logo 3 e sem dúvida aprendi muito também, equipes de alto nível. O Pedro Neto ele já foi mais político aqui. Ele já foi um cara mais conciliador, não quis se comprometer em colocar ninguém abaixo ou ninguém acima. Na verdade o Pedro Neto, ele mandou a real, Neto. Ele falou assim, olha, o resultado diz por si só. O resultado diz por si só. Quem ganhou do Chelsea? Só o Flamengo, filho. A gente observar essa reação, né, dos ingleses aí, no caso aqui também do Pedro Neto, que é o jogador, ele é português, ele não é inglês, mas é legal, porque eu acho que isso foi o melhor que as equipes brasileiras tirou do Super Mundial. Aconteceu uma situação que ela é engraçada para os rivais, mas com certeza ela não é engraçada para o torcedor. E eu nem estava sabendo disso, viu? Eu fiquei sabendo disso ontem à noite. Há 6 dias atrás, com essa questão da Copa do Mundo, a gente acabou ficando um pouco ali do futebol em si. O futebol agora vai retornar, então a gente já começa a retornar também para o mundo ali do futebol brasileiro, né? Onde você tem equipes que passam por situações bem desagradáveis e bem complicadas. É isso aí, rapaziada. Neto aí falando sobre a repercussão dos times brasileiros contra os ingleses, né? Contra o Chelsea. Os ingleses aí também falando sobre
Flamengo, Fluminense e Palmeiras. Quem o Chelsea enfrentou? Na real, cara, tá muito claro isso aí, né? Tá muito claro, claro como água, que os ingleses, logicamente, acharam o Flamengo mais forte. Com certeza acharam o Flamengo mais forte, porque foi o time que deixou eles tontos, que deixou eles doidinhos, do começo ao fim, do início ao fim do jogo. Então, assim, não vem com essa. Eu gosto muito do Neto, o palmeirense aqui, gosto muito dele. Tem comentários ponderáveis, né, sinceros e claros. Só que, cara, a verdade, cara, não pode ser escondida, né? O Palmeiras não jogou bem contra o Chelsea, perdeu. O Fluminense idem. E o Flamengo não. E volto a dizer, não adianta falar que foi time diferente, que foi fase de grupo. Não adianta. É o mesmíssimo Chelsea. Então, assim, o Flamengo ganhou. Vocês têm que reconhecer isso. Tem que reconhecer. O Flamengo é melhor do que o Palmeiras e do que o Fluminense. Há algum problema em reconhecer isso? Eu não vejo problema nenhum, né? Claro que os palmeirenses e os tricolores veem problema nisso, né? Mas enfim, cara, foi o que eles falaram. O torcedor falou, os torcedores falaram e o Pedro Neto também, né? O Neto tentou passar um pano aí, né? O Neto palmeirense tentou passar um pano aí, mas pra mim não colou não. Por quê? Porque o Pedro Neto, o português lá do Chelsea, ele disse o seguinte: o resultado fala por si só. Ou seja, se o resultado fala por si só, só o Flamengo ganhou do Chelsea. Os outros dois, Fluminense e Palmeiras, perderam. Então, ele já deu a resposta aí. O resultado fala por si só. Basta. Para mim basta. Não sei para você, mas para mim basta. Então, assim, eu achei que o Neto tentou dar uma passadinha de pano aí, né? Mas, enfim, ele tem créditos, porque o cara é gente boa e os comentários dele são muito ponderáveis. De vez em quando dá uma escorregadinha, como essa aí agora, no meu modo de pensar, tá? Você pode pensar diferente de mim e tá tudo certo. Mas no meu modo de pensar, ele deu uma escorregadinha aí, mas nada que comprometa o camarada aí. Mas eu quero saber de você, o que você achou aí dos torcedores ingleses falando do Mengão e o Pedro Neto também, o atacante que fez gol no Flamengo, na falha do Wesley. Só que o Mengão deu a volta por cima e dominou o jogo do início ao fim contra o Chelsea. Deixa a sua opinião, seu comentário, aquele like que me fortalece. Se inscreva, compartilha e eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu!